Vamos dar início aqui no canal Direito e Inclusão, sobre o estudo sistemático da Lei Brasileira de Inclusão. Eu sou o Dr. Flávio Henrique de Mello e vamos começar aqui o estudo passo a passo da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, e institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou também chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência. São duas formas que vocês podem se referir. Nesse momento, só para fazer uma pequena explicação, todos os dias será disponibilizado um estudo de um artigo a respeito dessa lei de inclusão. Hoje trataremos especificamente do artigo 1º, e doravante, cada dia, um novo artigo, um novo vídeo para cada um de vocês acompanhando aí. Tá? A Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015, ela tem no seu artigo 1º os seus objetivos, né? Aqui ela se destina, e qual a finalidade, qual o seu objeto, qual o seu destinatário. Antes, porém, de falar isso, eu quero só avançar para mostrar aqui o parágrafo único, para que possamos entender um pouco da parte histórica dessa Lei Brasileira de Inclusão e como que ela veio a fazer parte do sistema jurídico nacional. Primeiramente, houve a Convenção de Nova York, de 2007, e seu protocolo facultativo. O Brasil passou a ser signatário dessa convenção, e à medida que isso ocorreu, por meio do decreto legislativo número 186, de 9 de julho de 2008, o Brasil admitiu essa convenção como emenda constitucional, exatamente como prevê o procedimento disposto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Isso nos remete à conclusão de que a convenção, uma vez incorporada ao sistema jurídico brasileiro, tem aqui agora na Lei Brasileira de Inclusão a natureza jurídica de norma constitucional. A Lei Brasileira de Inclusão tem a sua natureza jurídica de norma constitucional. E a sua vigência, que é um outro momento, né, da sua validade jurídica, vamos dizer assim, ocorreu por meio do decreto 6949, de 25 de agosto de 2009. A partir daí, o presidente da República declara, né, oficialmente ali o início da sua vigência no plano interno brasileiro. E é importante fazer essas considerações para podermos, então, estudarmos os pontos chaves de cada dispositivo dessa lei. No seu artigo 1º, no seu nascedouro aqui, nós temos algumas palavras-chave que foram destacadas para a nossa digressão. Primeiramente, vamos à redação. Artigo 1º. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício das liberdades fundamentais, né, da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Na verdade, eu falei direitos e plenos, né? Embora não esteja aqui, mas, na verdade, eu vou explicar, porque ele tem que ser pleno, realmente, para garantir a sua efetividade. Mas vamos às palavras-chave, então. Nós temos aqui, avançando para esse slide. Palavras-chave. Eu destaquei por que a razão disso, só para explicar. Porque são as palavras e as expressões que definem a que se presta esta lei, a que se destina esta lei, qual a sua razão de existir e qual o seu alcance e para quem ela vai atingir, certo? Pois bem, primeiramente, destinada a assegurar e a promover. Ela é destinada a quem? Pergunto a todos, quem são os destinatários dessa norma? As pessoas com deficiência. E ela se presta a assegurar o quê? Os direitos e as liberdades fundamentais. E ela busca promover o quê? A inclusão social
e a cidadania. Vamos, então, a essas expressões. Em condições de igualdade. A palavra igualdade aparece, antes de mais nada, na Constituição Federal, que é antes de todas essas normas jurídicas aí mencionadas. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, que é clássico, e todos nós sabemos já, tem lá o princípio da igualdade. No seu texto, ele prevê a igualdade formal, que é aquela igualdade perante a lei. Todos são iguais perante a lei, indistintamente. Porém, aqui, nós buscamos aprofundar, buscamos ir para a conotação da igualdade material, porque estamos tratando de pessoas com deficiência. E é sabedouro que há uma diferença natural entre as pessoas que têm deficiência e as pessoas que não têm. Por isso, a garantia da condição de igualdade é fundamental para a dignidade da pessoa humana, a sua legitimidade e a garantia da sua visibilidade nas políticas públicas do Estado brasileiro. Outro aspecto interessante, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais. Ela busca assegurar o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais. No seu artigo 5º e seguintes da Constituição Federal, no seu título 2, ele traz direitos e garantias fundamentais. O que seria isso? Seriam direitos dos quais o cidadão não pode abrir mão, sob pena de negar sua própria existência enquanto cidadão. São direitos essenciais à sua condição digna do Estado brasileiro. Né? São condições sem a qual ele não estaria, né, de fato, pertencendo a esse Estado nacional. E a lei, ela não busca o direito, ela busca o exercício dos direitos que ela já diz que são fundamentais. Portanto, vamos ficar atento a isso. Esse exercício tem que ser alcançado. É um objetivo dessa lei. E aí, os descumprimentos, dos quais nós vamos tratar em vídeos posteriores, vão nos remeter a medidas pelas quais temos que buscar para que esse objetivo não seja preterido. Avançando, pessoa com deficiência. São as pessoas que são destinatárias dessas normas. São pessoas pelas quais se buscam aqui, né, a tutela para que elas tenham o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais. Mais adiante, vamos ver o que é a pessoa com deficiência, qual é o seu conceito, nos próximos vídeos. Outro aspecto, que é o último do artigo 1º, que diz, visando a sua inclusão social e cidadania. Essa lei de inclusão busca a inclusão social e a cidadania. Mas o que é a inclusão social? A inclusão social é nada mais, nada menos, a garantia e o acesso aos bens e serviço a toda e qualquer pessoa. Ora, toda e qualquer pessoa inclui a pessoa com deficiência, por excelência. É óbvio, né? Mas, então, como é que ela vai garantir isso? A lei de inclusão, ela traz diversas modalidades, né, que buscam essa inclusão social. Desde acessibilidade, tecnologia assistiva, tem várias formas que a gente vai perceber ao longo do estudo dessa lei. Mas isso é uma inclusão social. Temos vários exemplos, né? Uma rampa de acessibilidade, né? Teclados com a linguagem braille para que a pessoa com deficiência visual possa se comunicar, possa ter a sua atividade desenvolvida em determinadas situações e assim por diante. Correto? A cidadania. A cidadania, no seu conceito, ela assume várias formas, né? Várias maneiras que nós podemos estar definindo. Mas aqui, especificamente para o nosso estudo, nós vamos limitar o conceito de que a cidadania está relacionado à condição do cidadão, que é aquele que é detentor dos direitos e dos deveres em um determinado Estado, no caso aqui do Estado brasileiro, previstos na Constituição Federal. Tá?
Então, essa é a condição de cidadania, aquele que está ligado a esses direitos e deveres. Ora, veja que tudo vai entrelaçando, né? Exercício, direitos, deveres, ele é cidadão, então ele faz parte do Estado. Portanto, o Estado não pode, né, ignorar a pessoa com deficiência e tem que promover. Não basta dizer que existe e dar o exercício, se não há a efetiva inclusão de fato e também de direito. Meus caros, estamos aqui encerrando esse vídeo. Quero deixar já aqui para que todos possam acompanhar, né? Em 2 canais será disponibilizado, YouTube, né? Direito e Inclusão, Dr. Flávio Henrique Melo, e o Instagram, né? Direito e Inclusão. Peço que todos deixem seu like, né? Tá aí a descrição dos canais, possam compartilhar, possam se inscrever, né? Possam estar difundindo essas informações para todas as pessoas que precisam desses conhecimentos, né? Ative o seu sininho das notificações para que você não perca os nossos próximos vídeos. Até o próximo vídeo, um abraço a todos e fiquem com Deus.